minha convidada chegou. Deixa eu baixar o som aqui. Boa noite, galera. Já vou enviando essa live para mais pessoas, para que mais pessoas venham assistir a da Vânia. Eu conheci a história da Vânia há pouco tempo, né? Semana passada, para quem acompanhou o meu treinamento. Oi, Vânia! Oi, Michele, boa noite. Boa Boa noite para quem noite. está aí nos assistindo, tudo bem? Eu vou introduzir aqui, enquanto a galera vai enviando essa live para mais pessoas, só para falar como que eu te conheci. Semana passada eu fiz um treinamento de inteligência emocional em que eu falei sobre as emoções que geram doenças no nosso corpo, né? E o quanto essas emoções, quando elas não são tratadas, né? Podem realmente ocasionar doenças, né? Eu fiz 3 aulas falando desse assunto. E logo depois eu ouvi a história da Vânia e eu disse, gente, é tudo que eu falei, é tudo que eu enfatizei nas aulas da semana passada. Eu tô com o meu curso aberto, Maratonamente, que é sobre inteligência emocional, é para você cuidar dessas emoções, né? Olhar para elas, né? Entendê-las, acolhê-las, né? E realmente entender. E aí eu ouvi a história da Vânia, que fantástica. A Vânia também é hipnoterapeuta, né, Vânia? Isso. E aí eu disse, não, preciso convidar, preciso trazer a Vânia para cá. Mais pessoas precisam ouvir essa história e por isso a Vânia está aqui hoje. Vânia, é com você, se apresenta aí para a galera. Eu vou enviar aqui também para mais pessoas. O Instagram demora um pouquinho para entregar e conforme vai indo as pessoas vão entrando. Se apresenta aqui para nós. Primeiramente, obrigada pelo convite, Michele, está sendo um prazer. É sempre bom poder compartilhar com mais pessoas a minha história, né? Porque é uma história que não é uma história de dor. Hoje eu considero a minha história como uma história de superação. Eu não gosto de me vitimizar, nunca usei a vitimização na minha vida. Então, a minha história eu conto como uma história de superação e de esperança para pessoas que estão passando por algo parecido, para saber que nunca devem deixar de acreditar. Que acreditar é meio caminho andado, né? Bom, meu nome Isso é que eu Vânia. acho, isso que eu acho legal, deixa eu só te interromper um pouquinho. Quando eu ouvi Sim, tu falar, eu disse, não pode que essa mulher passou por tudo isso, porque tu tem uma energia, tu tem um brilho, né? Tu fala assim, de um jeito assim que a gente não acredita. E por isso, isso é mais um motivo mesmo das pessoas ouvirem, né? Para poder superar, né? Assim como tu fala, né, Vânia? Se eu conseguir, você também consegue, né? sim, é isso que eu tenho no meu coração, é essa mensagem que eu tenho para passar. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E eu sei que muitas pessoas sofrem de doenças ou até sintomas só, não precisa ser necessariamente doenças, né? Mas e não sabem de onde vem, não sabem por quê, não sabem como sair dessa. Para tudo existe uma forma, né? Para tudo existe um jeito, só não existe jeito para a morte. Então é muito bom poder estar aqui com você, com as pessoas, para poder dividir essa história e saber que tudo que tu passou nesse teu treinamento aí sobre inteligência emocional é só confirmação de que era verdade, né? Hoje eu tô aqui para bater o martelo e dizer o que ela falou é verdade, é real, acontece, e eu sou uma sobrevivente disso. Eu sobrevivi. Acabei de postar um vídeo onde eu estava dançando com a minha filha e eu coloquei até na mensagem, eu disse, se me falasse isso há um mês atrás, Michele, eu não acreditaria. Porque eu tô num nível assim, de felicidade tão grande, eu me curei da depressão. Então, quem teve depressão sabe o que é. A pessoa não tem esperanças, assim, expectativas de uma vida, né, maravilhosa, com muitos projetos, não. A gente só sobrevive. Então, eu acabei de postar um vídeo e deixa primeiro eu me apresentar. Então, meu nome é Vânia Falck. Eu trabalhei muitos anos como gestora de empresas, depois eu migrei para a área de desenvolvimento humano. Fiz muitos cursos de desenvolvimento humano, fiz os cursos de coaching em todas as grades, em 2 instituições, na Febracis e na SLAC. Me identifiquei sim, mas não era o que eu queria para a minha vida. Continuava aquela busca profissional. Ao mesmo tempo que eu buscava o desenvolvimento humano, eu comecei a ficar doente. E aí, eu acho não, Deus já estava planejando ali alguma coisa para eu não ficar tão desesperada. Então, eu estava já mergulhada no autoconhecimento, com, Equilíbrio. com muitas pessoas ao meu redor me ajudando mesmo nesse autoconhecimento. Então, migrei para essa área, mas não havia trabalhado ainda, não tanto quanto eu queria, até por conta das doenças mesmo. E aí, no ano passado, eu descobri a hipnoterapia,
E a hipnoterapia, ela veio para minha vida para me curar. É uma ferramenta para minha cura. Eu fui buscar a minha cura, mas eu acabei encontrando muito mais do que a cura. Eu acabei encontrando a minha missão de vida. Tu Então, conheceu a hipnose como curso ou já sendo paciente? cliente, eu já fui cliente, eu fui conhecer a hipnose como cliente. Eu nunca Deixa eu te, imaginei. deixa eu te contar, eu não sei se tu fez formação em programação neurolinguística também ou Não, não? Não? não. Eu sou formada em practitioner em programação neurolinguística e lá na programação neurolinguística a gente tem uma introdução à hipnose, tanto que é o último módulo, né, são 10 dias de imersão e no último módulo, né, que ele tem uma visão de hipnose. Gente, eu fiquei apaixonada. Mas pelo que eu fiquei apaixonada, Vânia? Eu tive depressão, eu tive uma depressão suicida por 4 anos, né? Então eu sei o que é ter depressão. E eu achei assim fantástico a forma da hipnose de ir direto na causa e resolver aquela questão que às vezes tu carrega anos, né? Eu até ontem postei algumas informações sobre hipnose. Tem uma cliente que ela sofria 30 anos de depressão. Sabe o que é uma pessoa viver 30 anos de depressão? E eu disse, meu, né? Até assim, será que eu consigo ajudar ela? E na terceira sessão, a gente dissolveu tudo aquilo, todos aqueles 30 anos de depressão, em 3 sessões foi resolvida. Então, isso é a minha paixão pela hipnose, porque ela vai direto na causa, direto na ferida, na origem de tudo, e ela resolve. Claro, que dali tu traz para consciência só que quando eu tô vendo, é muito mais fácil do que quando eu não estou vendo, né? E a hipnose, ela faz ver, né, o sentido lá, o fundo, né? E depois disso me apaixonei que nem tu, com certeza, né? Depois que tu passou pela experiência. E aí eu fiz as minhas formações e hoje eu atendo. Que legal, cada pessoa tem uma experiência fantástica. Quem passa pelo processo, é difícil a gente encontrar uma pessoa que não tenha, né, gostado de passar pelo processo da hipnose, da hipnoterapia. Eu fui com um objetivo, esse objetivo foi alcançado, eu disse, eu vou buscar mais, eu quero isso para minha vida. E aí foi quando eu fiz o curso e lá durante a formação eu passei pela hipnoterapia com o Michael Arruda. Aí ali realmente, ali curou o que tinha para curar, resgatou traumas, do tempo que eu era uma bebezinha, então não é nem questão de você lidar com seus traumas, é porque você não sabe o que você passou, né? Conscientemente, você não tem nem ideia do que lhe causou aquela doença, né? Uma programação que foi instalada ali no teu subconsciente que você não tem acesso a ela, a não ser pela hipnose. E isso que é o encanto da hipnose é justamente isso, ela te mostra que você não tem como ver de outro jeito. Você não tem acesso a essas informações. Então, a hipnoterapia, ela me libertou, me curou do panpituitarismo, me curou da depressão, me curou do hipotireoidismo. E assim, foram 10 remédios no dia seguinte que eu parei de tomar. 10 remédios após a sessão com o Nossa, Mike. muito incrível essa tua história. Deixa só, a Vânia me passou aqui um resumo, né, Vânia? Tu fez 6 cirurgias, né, Vânia? De 2015 a 2020, né? E me fez muito refletir, Vânia, porque de 2019 a 2020 eu fiz 3 cirurgias pequenas, né? Mas hoje, olhando para o que aconteceu, eu vejo que era totalmente emocional, né? E aí, só que eu não tinha consciência naquele momento, porque eu estava ainda muito no piloto automático de que era emocional. Mas ouvindo a tua história e relembrando de como aconteceu cada processo, eu vejo totalmente emocional hoje, né? Mas, Michele, olha só o que você acabou de falar. 3 cirurgias pequenas. Olha só, como que o subconsciente trabalha. Como assim 3 cirurgias pequenas? Num espaço tão curto de tempo, isso é muita coisa, né? A gente, é nisso que a gente erra, sabe? Eu errei muito até chegar à minha descoberta do que estava acontecendo. O meu corpo chegou ao extremo. Então, se eu tivesse dado atenção lá aos pequenininhos detalhes lá do passado e tivesse ido atrás de resolver, quem sabe não teria chegado a esse extremo tão doloroso, né? Então, a gente vai achando que são pequenas coisas, gente, não é. Nessas pequenas coisas que a gente tem que ter atenção, porque se você não resolve o pequeno se torna grande e o grande é mais difícil de resolver.
Até uma delas foi uma hérnia que estourou no umbigo e foi numa sessão de hipnose. Eu, de perdoar pai e mãe, e, tipo, eu tinha perdoado meu pai várias vezes, né? E, tipo, né, perdoado, né? Tava tudo bem. E aí, na sessão, né, era um treinamento que eu tava, na sessão, tá, perdoar pai, já tô acostumada, o pai entrou no trem, beleza. E nisso entra minha mãe no trem, na sessão. E quando a minha mãe entra, me sobe um calor nas pernas, sobe, aqui eu sinto uma pressão na região do umbigo, forte, e eu choro, 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 sabe? Solto tudo aquilo. Quando termina a sessão, eu coloco a mão no meu umbigo, eu tô com uma hérnia soltada para fora. Olha só, foi totalmente emocional mesmo, né? Uhum. E aí, assim, agora eu já sei o que é essa hérnia, agora ela tem que voltar, eu não quero operar. Mas, assim, quando vem para a matéria, a gente precisa resolver na matéria, né, Sim, Vânia? Mas, sim. mas eu entendi o que foi aquilo, eu entendi o que eu precisava olhar, o que eu precisava curar, mas o que veio para a matéria, a gente precisa Tem resolver que na matéria. resolver. Uhum. Outra situação assim é os meus joelhos, porque eu fiz a artroscopia do joelho, fiquei 4 meses na cadeira de rodas, mas eu sinto dores no meu joelho, até hoje. Eu sinto dores diariamente. Às vezes eu estou me virando na cama à noite e eu acordo com a dor. Então, vamos supor que eu fosse uma pessoa negativa, né? Ou pessimista. Eu ia dizer, não, então não é emocional, porque continua doendo. Só que não é isso. A causa foi emocional, mas já refletiu na matéria, no corpo. Então já está aqui o problema. Então Uhum. agora é com o médico, sim, eu tenho que ir para o ortopedista, né? Eu tenho que ter esses cuidados, tenho que sim fazer fisioterapia se for o caso, para cuidar do que já afetou, né? O que já afetou vai ser curado, mas eu preciso da medicina tradicional. Mas e se eu não encontrasse esse outro meio? Onde ia parar, né? Eu Uhum. parei na cadeira de rodas, aonde mais esse emocional me levaria? Não, tava te paralisando total, né? E, Vânia, o que que você descobriu desse emocional? O que que gerou todas essas doenças, essas cirurgias, né? Você teve depressão, chegou da obesidade à desnutrição, né? Tu chegou aos 99 quilos e aos 48 quilos, né? Sim, sim. Deixa eu falar as doenças que eu tive só, né? Depressão, aí a obesidade, depois que eu fiz a bariátrica, eu cheguei ao outro extremo, que foi a desnutrição. Nesse meio tempo, eu tive labirintite, gastrite, esofagite, úlcera, rosácea, cefaleia, enxaqueca, anemias. Logicamente que por tomar muito medicamento, hepatite medicamentosa, o panpituitarismo, que é a deficiência nos hormônios do corpo. No meu corpo, por exemplo, não estava fabricando o hormônio da tireoide, nem o cortisol, nem o estrogênio e nem acho que é a progesterona. Eu acho que são esses 4 hormônios que não estava produzindo. E depois é o cisto de Baker, que foi a inflamação no meu joelho, que aí estourou, que é uma bolinha que estoura, cheia de líquido inflamatório, desce para a panturrilha, a perna fica gigante. Eu tive suspeita de trombose na perna. E aí, com esse inchaço todo, o médico decidiu operar. Fiquei 4 meses na cadeira de rodas. E aquilo para mim era meio louco, sabe? Eu falei, meu Deus, é uma atrás da outra. Eu tô bem hoje, amanhã eu tô ruim, depois de amanhã eu tô ruim de novo. Que eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Porque eu vivia em pronto-socorro, eu vivia em médico, eu vivia fazendo exame e vivia doente. Vivia tomando remédio, vivia doente. Só que a cadeira de rodas foi para mim o fundo do poço, porque até você tá andando, dirigindo, né, cuidando dos seus filhos, né, tá tudo bem. A gente tem essa tendência a dizer, nossa, eu sou mãe, né? Eu não sei, Michelle, se você é mãe. É mãe? Tenho duas meninas, uma de 21 e uma de 15. Pronto, então você sabe do que eu estou falando. Enquanto a gente está de pé, podendo cuidar dos filhos, a gente tende a achar que a gente está ótima, né? Mas na hora que eu fui parar na cadeira de rodas, que eu vi a gravidade, e eu vi minha filhinha de 7 anos empurrando a minha cadeira de rodas, e eu ali totalmente limitada, é uma cena que eu não consigo tirar da minha mente até agora. Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero, eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu Foi hora nasci exata. saudável. Ali eu disse, meu Deus, eu tô inválida. Eu estou inválida, porque além do corpo todo, por dentro, todo ferrado, eu tava sem poder pisar no chão. Então eu tava totalmente dependente de todo mundo para tomar banho, para tomar uma água, para comer.
E se tem uma coisa que eu prezava muito, era pela minha independência. Que período, viu, Michele? Que período onde eu Quanto tempo tu aprendi ficou na cadeira de rodas, Vânia? 100 dias. 100 100 dias. dias. É. Então, foi os 100 dias onde eu mais aprendi na minha vida. Eu aprendi que a gente precisa de ajuda. Eu aprendi que pedir ajuda não é feio. Aprendi que pedir ajuda é para quem é forte. Eu aprendi que a família é muito importante. Eu já dava valor à família, comecei a dar ainda mais. Eu aprendi a ter ainda mais empatia pelo outro, né? Porque quando você passa por alguém que tem limitação física, às vezes você nem liga, meu Deus. Eu comecei a olhar para essas pessoas diferentes e ver o quanto elas são fortes para superar aquela limitação. Então foram 6 dias de lição diária na minha vida. E aí eu estava buscando ajuda, busquei a acupuntura, busquei a microfisioterapia, busquei a psicologia, a constelação familiar, ou seja, a medicina tradicional junto com outras alternativas para eu ver se eu conseguia me curar. E Então, aí quando até tu ir para cadeira de rodas, tu só estava na medicina tradicional, os medicamentos. Tu não tinha usado nada alternativo, nenhuma terapia, nada. Ah, tá. não, eu não tinha nem a noção que era emocional, para você ter uma ideia. Eu estava já Uhum. com 5 cirurgias, eu estava já com diagnóstico em cima de diagnóstico, doenças incuráveis, mas eu não tinha noção. Agora, quando eu parei na cadeira de rodas, aí eu percebi que não, tinha alguma coisa muito errada comigo. Porque não é normal, Michelle, a pessoa nascer saudável e parar numa cadeira. Não é Uhum. normal. Ainda mais sem perspectiva. O médico dizia muito claramente para mim: olha, são 2 anos no mínimo na cadeira de rodas, com muita fisioterapia. E eu olhava para os meus filhos e eu falava: não, não vou conseguir ficar 2 anos aqui. Não vou conseguir, isso não é para mim, eu prefiro morrer. Teve momentos em que eu realmente foi o fundo do poço. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu disse: eu prefiro a morte do que viver aqui. Só que aí, ao invés de optar pela morte, eu optei pela vida e corri atrás de outros meios. Foi onde entrou a acupuntura, que foi muito bom para mim. A microfisioterapia também foi ótimo. E a hipnoterapia para fechar esse bombardeio de coisas boas que aconteceu comigo. Ah, eu costumo dizer que tu falou ali, eu não tinha nem noção que era emocional, né? Esses problemas todos. Já tinha feito 6 cirurgias, já estava diagnosticada com 10 tipos de doenças, já tinha procurado mais de 40 especialistas e você não tinha identificado que é emocional. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque semana passada eu trabalhei muito a questão da inteligência emocional, de trazer a consciência para que cada um comece a perceber as suas emoções, né? Como que tá agindo, o que que te incomoda, o que que te irrita, como que você lida com a tristeza, com o medo, com a raiva, né? Você sente culpa, ressentimento? Então, o que que eu quis trazer? Uma consciência para começar a identificar. Por quê? Porque se eu estou inconsciente que o meu problema é emocional, eu também não vou resolver, porque se eu tô inconsciente, eu não tenho problema emocional. A Vânia, ela tinha vários problemas físicos, mas nada emocional para ela. Por quê? Porque o emocional estava inconsciente. Então, se eu não vejo, se eu não reconheço, eu não tenho. E aí eu não tenho como tratar aquilo, né? Porque eu só trato aquilo que eu vejo, que eu reconheço. Então, esse é o primeiro nível, é trazer do inconsciente para o consciente, né? E aí, quando você vem para o consciente, opa, é emocional. E aí é o consciente incompetente. Eu não sei como fazer, mas eu vou buscar alternativas como fazer. Eu já estou consciente que é emocional, que é um problema emocional, e agora eu vou buscar alternativas como resolver. E aí a Vânia fala, opa, eu já procurei quantos anos? Desde 2010, com a depressão, digamos ali 10 anos, né, Vânia? Na Sim, medicina tradicional, um problema atrás do outro, resolvia um, afetava o outro, até porque medicamentos, eles resolvem, eles são necessários quando a doença já está na matéria, né? Por exemplo, eu sim. tô com uma infecção, eu preciso tomar um antibiótico, eu preciso, né, ali para combater. Só que ela faz mal para outras partes do corpo, né? Para o estômago, para o fígado. Sim. Então, assim, os medicamentos, eles agem, né? Mas também eles te fazem mal. Então, se você tem a oportunidade de tratar de uma maneira alternativa, né? Faça já, comece a cuidar já. Se você é uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, muito deprimida, comece a tratar com medicamentos, com terapias alternativas, né? Para que isso não gere uma dependência de um medicamento que vai te fazer mal para uma outra situação. Tu perguntou se eu tenho filhas, eu tenho as duas, e as duas eu tratei de problemas
emocionais com a hipnose. A minha filha mais nova, ela tinha dermatite atópica, eu não sei se tu conhece. Uhum. Que é aquelas feridas no corpo desde os 3 anos de idade dela, mas era feridas em carne viva, que ela era todo dia roupa de cama suja de sangue, e ela tinha vergonha de botar um biquíni, porque ficava. Quando tava mais bonito, tava todo cheio de manchas. E eu fiz uma sessão nela. Assim, a Vânia, ela não tem nem mancha. E assim, ó, eu procurei vários médicos e todos os médicos diziam que isso não tinha cura, só tinha controle, não tinha cura. E ela tomou por 10 anos corticoide, que Não. corticoide super prejudica o corpo, além de deixar a pessoa sobrepeso, né? Então, assim, eu tratei ela 10 anos com um corticoide, todos os médicos diziam que não tinha solução, e numa sessão eu descobri o que tinha acontecido nos 3 anos dela. E Que ela foi que conseguiu se curar, ocasionou. né? E a minha pergunta era, tá, e assim, tudo que era especialista, eu ia, né? Ah, o médico diferente disso. Eu ia porque eu queria buscar. Mas assim, ela não nasceu com isso. Como é que eles dizem que não tem cura, né? Se eu não nasci com isso, até onde eu botei na postagem que eu fiz, né? Se você não nasceu com essa doença, né? Você pode resolver ela, né? E assim, como as tuas, né? Foram 10 anos tratando inúmeras doenças e você não nasceu assim, né? Então, Exatamente. opa, tem alguma coisa. E aí que é aquela que você traz para a consciência. Tem algo ali que precisa ser visto, que precisa ser olhado, né? E aí, voltando à tua história lá, você começou a procurar alternativas diferentes, né? Já que a medicina, tu já estava 10 anos ali, né? E o problema, um estava puxando o outro, né? Então vamos para o alternativo. Continua lá. Até os médicos, Michelle, estranhavam muito. Sabe uma dica que eu dou para quem não sabe identificar quando é emocional? Não, tem várias dicas que eu aprendi realmente vivendo, mas tem dicas que são assim, ó, certeiras. Se você, eu não, como eu tô escutando essas meninas falarem, tá? Eu tô passando por muitos problemas de saúde, mas e como que eu vou saber se é emocional ou não? Existem umas dicas que eu faço questão de compartilhar hoje, porque é melhor você aprender me ouvindo do que aprender vivenciando mesmo que eu vivenciei. Então, por exemplo, você se olha no espelho e você olha para dentro do seu olho. A pergunta que eu deixo no ar é: você consegue se identificar com o que você vê? Você consegue se reconhecer naquele olhar? Porque a gente, quando é criança, a gente tem um olhar feliz, tem um olhar alegre, tem um olhar doce, meigo. Você tem ali uma vida inteira pela frente. A criança é essência pura, né? A criança é o que ela é de fato. Ela nasceu assim e ela é a pureza realmente. E a gente, quando vai crescendo e ficando adulto, a gente vai perdendo muitas características de quando a gente era criança. Então, chegou num dado momento em que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia mais. Tipo assim, não era a Vânia que eu conhecia, era um olhar muito triste. Existia algo de errado em mim. E eu tinha essa consciência, eu não sabia o que era que estava acontecendo. Eu sabia que tinha algo internamente errado comigo. Isso é que eu deixei passar. Grande erro. Há muitos anos que eu sentia que existia algo errado, mas eu não sabia o que era. Uma dica. Segunda dica, você vai para médicos e você deixa os próprios médicos confusos. Então, eles acabam, um fala uma coisa, outro fala outra, aí ele olha para você, não te entende, aí ele tem medo quando você retorna, porque ele não tem resposta para te dar. Quando você sente isso dos médicos, gente, não tem para onde correr, é emocional. Nem eles sabem lidar. E às vezes eles são muito sinceros em dizer: Vânia, isso aí eu não sei mais o que fazer com você. Que eles dizem, né? Eles vão até um ponto, depois eles dizem: gente, eu não sei mais o que fazer com você. Eu já fiz tudo que eu sabia e eu não estou conseguindo. Então, são dicas para a gente ficar ligado, né? Quando os médicos estranham e têm medo quando você chega, é um grande indício que é emocional e não é só físico. Então, trate do emocional. E os médicos são humanos também, né? Eles estudaram para aquilo, mas eles não são Deus, né? Sim. Para resolver tudo. O outro exemplo que eu tenho é da minha filha mais velha. Ela, ali nos 14 anos, 18, 16, não lembro, 16, ali ela tinha um corrimento, com a menstruação dela desceu um corrimento contínuo, ele não parava, assim. Ela tomava injeção e fizemos tudo quanto é exame
clínico, não acusava nada, ela trocava de remédio e continuava o fluxo contínuo, assim, né? E ela chegava a Uhum. desmaiar, né, no trabalho de tão fraca que ela ficava. E aí um domingo, né, era perto do almoço, ela tava chorando, mãe, eu não aguento mais, isso não para, não para. E aí eu vi ela daquele jeito, eu disse, vou fazer uma sessão nela, né? E fiz uma sessão. Vânia, na sessão ela chegava a espumar no canto da boca, da raiva. Eu acho que a Vânia travou. Voltou, Vânia? Não, pra mim tá normal aqui. Ah, tá normal? Então tá. Sim. E ela chegava a espumar no canto da boca da raiva. Então, era uma situação de raiva em relação ao pai dela que precisava ser resolvido, que precisava ser olhado. E naquele momento, né, pensei, agora tá consciente, precisamos resolver isso, né? Porque senão vai gerar Uhum. um câncer dentro dela, né? Se isso não parar. Então, assim, nada que está descontrolado, que não está normal, uma dor de cabeça toda vida uma dor de cabeça. Opa, né? Precisa ser olhado. O teu corpo ele manda sinais o tempo todo, né? De que algo precisa ser visto. E às vezes a gente mesmo como terapeuta, né, Vânia, às vezes a gente não percebe, às vezes assim, a gente tá tão, às vezes, fica no automático que tu não percebe aquilo, né? Então, a dica é se observar, se orientar. Opa, o que isso aqui, né? Tristeza. Tristeza era uma situação assim que estava extremamente ligada a mim. Tipo assim, uma situação de tristeza, eu não ficava triste, eu ficava profundamente triste. Era uma Sim. tristeza muito maior que eu. Então eu precisei olhar para isso. Por que que essa tristeza é tão grande? Parece que ela não é só minha. Parece que eu carrego uma tristeza muito maior, né? Então, assim, é se observar isso, é se questionar, né? É se olhar realmente. E observar nos pequenos sintomas. Ah, eu tô com dor de cabeça hoje, daqui 3 dias eu tô de novo, depois vai daqui 2 dias de novo. Por mais que seja só uma dorzinha de cabeça, se você não tratar ali da emoção que está causando aquela pequena dor de cabeça, daqui 1 mês ela vai se tornar uma enxaqueca e vai te levar para o pronto-socorro. Mesma coisa é uma azia, né? Ah, eu tô com uma queimação no estômago, ah, mas é coisa pouca. É porque eu comi alguma coisa. Ali 2 dias tá de novo, com uma mesma azia, não comeu nada de estranho. Gente, trate da azia e da emoção, porque senão essa azia vai se tornar uma gastrite, uma úlcera, como foi o meu caso ali. Então, nos pequenos sintomas, a gente já tem que abrir o olho e ficar esperto, porque o corpo foi feito para ser perfeito, né? A gente foi criado para ter ali a perfeição e não para viver na dor. A gente não precisa estar vivendo sentindo dor, isso não é normal. Por mais que seja comum hoje em dia, todo mundo tem dores, o que é comum não é normal, né? A gente não tem que achar que aquilo que a gente está vivendo, ah, tá, porque a minha vizinha tá também sente isso, tá tudo bem. Não, não tá. O bom e o gostoso é viver sem dor. E é isso que a gente tem que buscar, porque esse é o equilíbrio. Quando tá tudo bem entre corpo e mente, a gente não sente dor. Uhum, exatamente. E assim, o nosso corpo vai precisando de manutenções e suplementos, né? Por exemplo, eu tô com 40, eu já preciso repor colágeno, eu tenho muita falta de colágeno, então é algo que eu preciso repor, é uma manutenção, mas é algo que não agride o meu corpo, né? Então, assim, é observar que nem um carro, eu compro um carro zero, um carro com 20 anos, ele já precisa umas revisões, eu sempre gosto de fazer essa analogia que o nosso corpo é o carro, então tem as manutenções, né? Tipo, a minha mãe tem 76 anos, ela já não consegue abaixar e levantar com tanta facilidade que nem eu. Sim. Mas, né, se ela cuidar do corpo e principalmente das emoções dela, né, ela fica bem. E até hoje eu levei ela na acupuntura e eu tava conversando com ela, porque se ela se incomoda um pouco, se ela se estressa, ela já começa a sentir no corpo dela automaticamente. Eu disse, mãe, tu se incomodou, tu não pode se estressar. Você pode resolver isso? Não, não, você não pode resolver, então você tem que soltar, né? Não é você que pode resolver essa situação. Porque às vezes a gente a gente quer resolver tudo, a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer. E muitas coisas não dependem da gente. Então, se pergunta, depende de você? O que que você pode fazer nesse momento? Se você não pode fazer, solta, porque se você quiser querer agarrar tudo, vai levar a tua pressão, vai dar dor de cabeça, vai dar problema de gastrite e várias Desapega, né, situações. Michelle? Desapega, solta, desapega. E se você não conseguir resolver, fale. Um grande remédio para todas as nossas dores e angústias é falar. Se você está com algum problema, com algum sentimento ruim, você guarda aquilo dentro de você,
por algum lugar ele vai sair, né? Em forma de sintoma, em forma de doença, em forma de desconforto, em forma de tristeza, em forma do que de algum jeito você vai, o seu corpo vai eliminar. Então, se você se cala, né? Se a boca cala, o corpo fala, né? Então, antes do corpo falar, deixa a boca falar, né? Deixa o seu corpo não carregar esse peso, porque aí são dois problemas, é a emoção que causou o desconforto e o corpo que está ali gritando, pedindo pelo amor de Deus, larga essa emoção que eu não aguento mais lidar com ela. E quando a gente não fala, essa emoção, ela vira um bicho-papão dentro da gente, né? Aconteceu agora e acontece no nosso dia a dia, né? Eu digo que a vida é um eletrocardiograma, né? É assim, porque se a vida fosse assim, você estaria vivendo uma morte em vida, né? Então a vida sempre vai estar assim. E antes, umas 4 horas, cheguei em casa e meu marido veio perguntar umas coisas. E aí tinha algo que eu não queria falar para ele, que eu estava sentindo, e eu não queria falar para ele, para não magoar ele. E aí eu queria falar, e daqui a pouco, eu dentro de mim, mas eu preciso falar, eu preciso. Aí eu assim, eu tô com medo, eu tô sentindo medo. E aí eu comecei a chorar de medo e aquilo. Mas assim, porque aquilo tava me agoniando, mas era coisa bem recente. E aí que eu falei que eu tava com medo, que eu tava com medo e eu não aguentava esse medo. Pronto, diminuiu, passou. Por quê? Porque eu Passou. olhei para o medo. Tá ok, eu sinto medo, eu tenho medo. Entendeu? Agora, se eu não, eu sou forte. Imagina, eu sou forte, né? Tá tudo certo, tudo bem. Eu não olho para o medo, mas ele tá ali dentro de mim, ele faz parte de mim. E aí eu vou alimentando ele, daqui a pouco ele tá maior que eu e tá me dominando, tá me paralisando, né? Tá paralisando o meu corpo, tá afetando, né? Então é preciso olhar, sim, agora eu tô com medo, agora eu tô triste, né? Tem situações que tu tem que olhar para a tristeza. A gente está vivendo uma pandemia, quantas pessoas perderam familiares, né? E ok, a gente precisa viver o luto, né? Ok, eu tô triste, eu vou chorar, eu vou viver o meu luto. Mas muitas vezes, no momento de perda, de luto, as pessoas querem ser fortes. Não, eu preciso ser forte. E aí elas não vivem aquele período de luto. E aí esse período vai gerar uma consequência lá na frente, né? E lá na frente pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, que foi a situação da cliente que eu tratei. Foi uma situação de luto. E ela viveu 30 anos com a dor de não ter vivido aquele luto. Então, a gente precisa viver sim a emoção do momento, né? E tipo assim, não é no outro, é com você, olhar para você. Eu tô com raiva, ok, eu tô com raiva. O porquê dessa raiva? Coloca, desenha a tua raiva no papel, desenha, olha para ela. Opa, você vai, isso vai diminuindo. Eu fiz isso outro dia que eu tava com uma situação de raiva, botei várias situações, desenhei, olhei. No final do meu desenho, eu comecei a rir da minha cara. Por quê? Porque qual que era a minha situação de raiva? Eu queria que aquelas pessoas fizessem como eu queria. E não como elas eram. Eu não estava aceitando quem elas eram, entendeu? E aí traz clareza para sua vida, né? Traz sentido. E é isso, a vida é um eletrocardiograma. Você é cheio, vive cheio de emoções. Daqui a pouco você está na alegria, daqui a pouco você vem para tristeza e você vai vivendo. Essa é a vida. A inteligência emocional, ela fala de você entender elas, de lidar melhor com elas e trazer o equilíbrio, né? Eu gosto de falar que aqui é o nosso ponto fixo, né? Quando eu não sou inteligente emocionalmente, esse é você no ponto fixo. Eu vou para lá, eu vou lá para tristeza, eu vou lá para alegria, eu vou lá para tu tá toda a vida longe do teu ponto fixo. Quando você é inteligente emocionalmente, você vem para alegria, você volta para o seu ponto fixo, você vem para tristeza, você tá sempre em redor do seu ponto fixo, vivendo todas as emoções, mas em equilíbrio, mais próximo do seu ponto fixo, né? Sendo congruente, né, com o que você sente, o que você fala. Não tentando sentir, por exemplo, você tá com raiva e você faz carinha de que aí tá tudo bem. Não, você tem que deixar a pessoa saber que você talvez interpretou mal uma situação que causou em você raiva. E nada melhor do que você chegar nessa pessoa e tentar esclarecer, porque às vezes você fecha a cara e aí você magoa o outro que também começa a sofrer desnecessariamente. Então, congruência entre o que você sente e o que você fala, né? Se tá triste, deixa que as pessoas saibam. Todo mundo vive nessa montanha russa que você acabou de falar, né?
E Você um só tá para mostra que ajudar. é humano, você só mostra que é humano, que é Sim, vulnerável, que é você. é bonito você mostrar tristeza, é bonito sim você mostrar medo, porque mostra que você é como todas as pessoas, porque todo mundo sente, né? E essa mania que a gente tem ultimamente, pelo menos nesses últimos tempos, de guardar tudo pra gente porque é feio, eu não posso mostrar a vulnerabilidade. Por isso que as pessoas estão adoecendo, e a tendência é que, se não mudar esse pensamento, vamos adoecer cada vez Muito mais. Vamos ter uma humanidade doente, né? Eu gosto de falar também que a gente é feito de luz e de sombra. Se eu negar as partes feias minhas, eu tô negando partes minhas. E aí eu não tô inteiro na vida, né? Tá sempre faltando pedaço, porque eu só tô acolhendo o que é bonitinho meu, eu não tô acolhendo o que é feio, né? O que não É é tão verdade. bonitinho. E a gente tá aqui para uma evolução, né? Eu sempre dou o exemplo do Bert Hellinger, né? Que é o criador das constelações, que com 90 anos de idade ele estava constelando a mãe dele para resolver uma situação que ele percebeu, que veio a consciência dele. E ele criou todo o sistema de constelações que é magnífico. Então, assim, enquanto a gente viver, a gente está evoluindo, né? Sempre. Enquanto a gente viver, a gente está trazendo equilíbrio entre a nossa luz e a nossa sombra. Mas ambas fazem parte nossa. E eu preciso estar inteira na vida, né? Com a minha luz e com a minha sombra, né? Cada vez mais trazendo a consciência, né? Estando ciente de que eu estou aprendendo, que a consciência que eu tenho hoje eu não tinha antes. Eu vivi muito tempo, Vânia, com culpa da minha filha mais velha, porque dos 3 aos 7 anos dela, eu vivi uma depressão suicida. Eu não conseguia olhar para as fotos dela de criança, porque o que eu sentia? Culpa. Eu olhava para sua, eu sentia culpa. Eu olhava para ela, eu sentia culpa de não ter sido aquela mãe que eu queria ter sido na infância. E aí, o que aconteceu? O que eu consegui com essa culpa toda que eu carreguei? Ela estava entrando em depressão na adolescência. Por quê? Porque eu sentia culpa, né? E ela queria carregar aquilo por mim. Eu precisei olhar para minha culpa, olhar para aquela criança ferida que ainda estava dentro de mim e cicatrizar aquelas dores, senão ela estaria entrando em depressão. Então, a culpa ela não resolve nada. E qual é a consciência que eu tenho hoje? Apesar da minha depressão suicida, eu fui a melhor mãe que eu pude ser naquela Ai, época. Eu entreguei para ela o melhor que eu podia, porque era o que eu conseguia. Pensa assim, eu estava doente, eu estava sangrando, eu estava ferida, e mesmo assim eu fiz o melhor que eu pude em cada momento da vida dela. e Né? a culpa é uma emoção, a culpa, Michelle, é uma emoção secundária. A culpa e a vergonha são as piores emoções que você pode sentir, sabe por quê? Porque elas são criação da sua mente. Elas não são emoções reais. Por isso que elas são ditas emoções secundárias. As emoções verdadeiras são raiva, medo, tristeza e nojo. Quando você sente culpa ou vergonha, você precisa se forçar a voltar para uma emoção primária, ou raiva, ou medo, ou tristeza, ou nojo, porque com essas quatro você consegue lidar. Com a culpa e com a vergonha você não consegue lidar, porque elas são criação, invenção da sua mente, você não tem como se livrar delas. Então você tem que voltar para a emoção primária, porque é possível de você se desvencilhar. Agora na secundária não. Interessante isso, né? Interessante. Ivane, agora conta pra gente quando é que foi o estalo, quando que foi, você identificou que estava relacionado com as suas doenças com o emocional. Então, quando eu percebia dos médicos a estranheza e Uhum. quando aconteceu algo comigo, um trauma muito grande na minha vida, onde afetou os meus joelhos menos de um mês depois. Eu estava no médico com os joelhos muito, mas muito doloridos. E aí o médico foi aí o processo, foi um ano e 2 meses atrás. Foi em maio do ano passado que eu tive um trauma muito forte. E aí em junho já começou todo o dilema daquele joelho direito, que me levou para a cirurgia em julho e me deixou na cadeira de rodas 4 meses. Então eu associei, e quando eu associei, eu saí da cadeira de rodas. Então, por que que eu tenho certeza que era emocional? Porque eu me libertei da cadeira de rodas a partir dali. Então, se isso não é prova, gente, não existe prova maior. Eu saí andando e o meu médico disse: não, não pode, não pode, não pode, doutor. Tanto é que eu estou aqui, estou andando, estou De em pé, pé, não estou com eu tô aqui de muletas, pé, eu vim andando. não estou com muletas, não fiz mais fisioterapia nenhuma vez. Eu larguei tudo e estou bem.
E só, lógico, eu faço exames regularmente para controlar, né, a evolução da osteonecrose. Mas ali foi o start. Eu disse, pronto, se o joelho é emocional, todo o restante também pode ser. E aí, quando eu fiz a acupuntura, numa das primeiras vezes que eu fui, o profissional disse assim, Vânia, isso tem todos os indícios para ser emocional. Aí disse, pronto, bateu o martelo com o que eu estava pensando, e aí a gente já começou aí. Eu fui para psicóloga, aí fiz a terapia através da EMDR, eu não sei se você conhece, que é uma reprogramação mental através dos olhos, né, do movimento ocular. Mas para mim a hipnoterapia foi a libertação mesmo. Então ali com o Maico, em 2 horas e meia, Uhum. ele reprogramou 3 traumas que eu não tinha conhecimento da minha infância. No dia seguinte, eu simplesmente não tomei mais medicação e não tive sintoma. Porque há uns 2 anos atrás, o meu próprio médico endocrinologista disse assim: vamos parar por um mês de tomar corticoide. Eu ouvi você falando da sua filha, o cortisol endógeno é o corticoide, viu? Eu tomava 30 miligramas de corticoide ao dia, 6 comprimidos de 6 miligramas. E aí, vamos suspender por um mês para a gente ver como é que vai evoluir, né? No sexto dia, Michele, eu liguei para ele e disse, doutor, eu estou passando mal, porque o ar não chegava até aqui. Eu era muito sintomática mesmo. Aí ele Uhum. disse, não, a gente não vai mais arriscar tirar a medicação nem por um dia. Então, eu continuei dali para frente, eu não parei de tomar nunca o remédio. Depois da sessão com o Michael, eu acordei de manhã e eu peguei um pote de remédio. Só que algo em mim falou, não, eu não preciso mais disso. E não veio do consciente, veio lá de dentro. Eu não preciso mais disso, mas eu confesso que eu fiquei insegura. Eu Sim, disse, eu vou está deixar tudo bem, aqui. e tá tudo bem, a gente é É, humano. é, exato. Eu deixei o vidro de remédio, eu disse, eu não vou tomar, mas se precisar, se eu me sentir mal, eu volto aqui no quarto do hotel e tomo. Michelle, eu não lembrei desse bendito desse remédio. Passou o dia todo em curso, eu voltei, era 10h30 da noite pro quarto, aí que eu lembrei, porque eu vi. Eu disse, caramba, eu passei o dia inteiro, não tomei nenhuma dose de remédio, eu não tive sintomas, mas deixa aqui, né? Vai saber se amanhã eu vou ter. E assim foi evoluindo. Hoje é o 25º dia sem o remédio, 25 dias. Quando fizer 30 dias, eu vou ter que fazer uma comemoração, porque isso, Sim, desde 2016, já, 18, que já eu tomo comemora. todos os dias, eu preciso comemorar, porque cada dia é uma vitória. Cada dia sem esses remédios, né? Para mim está sendo uma vitória. Cada noite que eu durmo sem tomar Rivotril é uma vitória para mim, porque eu só dormia com Rivotril. Então, eu me libertei do Rivotril, me libertei de 2 remédios para depressão. Ontem comuniquei a minha psiquiatra e aí falei: você quer que eu vá fazer uma visita para você? Porque eu preciso compartilhar minha história com você. Ela disse: não, Vera, claro, eu quero ver como é que você tá, não sei o quê. Eu falei: mas eu larguei a medicação. E aí ela foi muito assim, ela foi muito aberta. Ela até disse assim que tem curiosidade de conhecer hipnoterapia, mas é muito leiga no assunto. Eu vou lá, eu vou fazer como o Michael falou, vou levar o livro dele autografado para ela e agradecer pelos anos e anos de tratamento, né, para depressão, que agora eu não preciso mais, mas ela foi essencial na minha vida esses anos todos. Na minha formação tinha muito psicólogo, psiquiatra, dentista, muitas áreas hoje que usa a hipnoterapia, né, como, Sim, né, como uma coadjuvante, né? ferramenta, né, uma Junto, né? ferramenta terapêutica, né, Sim, junto nos seus processos, né? E ela é fantástica, assim, nesse imediatismo de resolver, né? Eu também passei pela regressão na formação, foi bem forte, bem profunda você também. também passou durante a formação? Sim, durante a formação, passei pela regressão também. Legal. E também acessei memórias, né, que não lembrava conscientemente, mas, mas é isso. Todos os nossos traumas, os nossos bloqueios, eles estão ligados a alguma emoção, né, que ficou travada, que ficou parada, geralmente na infância, né? E é isso que a hipnose ajuda, né? E você precisa querer, né? O primeiro passo é você estar consciente que o problema é emocional, né? Se a Vânia não tivesse consciente, ela nem ia buscar a É, ajuda. Então, o primeiro passo é você estar consciente e você querer, né? Para uma sessão. E
Porque se você não quer, não tem, né? Eu lembro quando eu parei de tomar os antidepressivos, eu tomava por 4 anos. Eu não lembro tanto remédio que eu tomei, porque os médicos cada vez botavam mais remédio forte, mais forte, porque eu também não me ajudava. Minha mãe, eu estava totalmente no vitimismo, sabe? E eu lembro, eu estava grávida da minha filha mais nova, que eu estava internada, totalmente dopada de remédio. Quando eu saí de lá, decidida a mudar minha vida, que eu não aguentava mais aquela vida, eu saí do hospital e daquele dia em diante, depois de 4 anos sem tomar um remédio, né, para dormir, eu não tomei nenhum remédio mais antidepressivo, né, e assim, fui ressignificando a minha história, porque na verdade o remédio, ele controla a tua ansiedade, ele controla para não ter uma crise, mas ele não vai resolver a tua depressão. O que muitas pessoas esperam é que tu vai dar um remedinho para ela, ó, isso aqui tá a solução de todos os teus problemas, Sim. né? E ali não tá a solução dos teus problemas, ali vai te neutralizar, vai amenizar os efeitos, né? Mas o que você precisa resolver, que está dentro de você, somente você pode fazer isso, né? Somente você pode querer fazer isso. Se naquele momento eu não tivesse completamente decidida a mudar a minha vida, não ia resolver, né? E nem os remédios. Os remédios só estavam me mantendo, digamos, paralisada, né? Ali para que eu não deixasse que cometesse algo mais grave, né? Mas não resolvia. O que eu precisava resolver estava dentro de mim e que eram as minhas questões emocionais que precisavam ser resolvidas. Sim. O que eu tenho de para falar sobre isso é o vento, nesse caso, é a doença. Nós somos os barcos. A gente não consegue, né, mudar a direção do vento. Essa frase é de Cora Hart. A gente não consegue mudar a direção do vento, mas a gente consegue ajustar nossas velas e direcionar para onde a gente quer chegar. Então, se você está doente hoje, ok, doente todo mundo passa um dia por um problema de doença, né? Você quer continuar na dor ou você quer se libertar dela? Só essa resposta, só quem tem é você. E quem tem que tomar a decisão e ir atrás da cura é você. E a cura, você pode procurar em qualquer meio externo. Remédio, cirurgia, médico, benzedeira, curandeiro, olha, centro espírita. Você pode buscar onde você quiser, mas a cura está aqui dentro de você. Está aqui no que você sente. Então, hoje eu tenho muito claro para mim que a maioria das doenças, elas têm origem emocional. Se você não nasceu doente, você adquiriu aquela doença após o seu nascimento, então é emocional. Então, seja uma gripe, um resfriado, o que for, procure a emoção, porque tem alguma emoção ligada. E se você não curar totalmente, você vai ajudar muito, né, para que a doença não progrida e não se torne cada vez pior. Se você tratar daquela emoção, você vai estar se ajudando muito. Então, essa é a resposta. Até onde vai a minha dor? Até onde eu deixo ela ir? Porque se fosse pelo meu corpo, eu não sei onde ele me levaria. Como eu falei na live com o Michael, o meu corpo me adoeceu. Ele tirou a minha saúde. Tirou. Mas ele não tirou a minha esperança e minha vontade de viver. Então, a decisão foi minha, de dentro para fora. E aí sim veio a ajuda externa, que foi a hipnoterapia, e entrou para curar o que eu já queria curar. Já A queria. Se você disposição não era quer, não minha. adianta. É, a disposição era minha. Ela vem de dentro para fora. Ninguém pode fazer por você. É você com você mesmo. Uhum. Não, eu não sei como que é os teus atendimentos, mas os meus atendimentos, o primeiro acordo é de 0 a 10 o quanto você quer a mudança. Porque se não for 10, então eu não posso te tratar nesse momento. É Primeiro verdade. você precisa querer a mudança, né? Senão eu não consigo fazer nada. E fazendo a analogia do barco, tem outra que eu gosto também, que a água que afunda o barco não é a água de fora, é a água de dentro do barco, né? Então, o que afunda você não é as coisas externas, mas sim o interno, né? Então, É verdade. esse olhar interno. É Então, isso mesmo. gente, quero agradecer. Estamos chegando no final. Não sei se a Vânia tem mais alguma coisa para colocar ali. Hoje a Vânia atende como hipnoterapeuta. Ela se apaixonou também pela área, né, Vânia? Sim. Tu já tem o coach, né? Então, o coach, ele te ajuda também com algumas técnicas e abordagem e tal, né?
Mas a hipnoterapia é fantástica, né? Eu sou apaixonada desde a primeira vez e é bem interessante que quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, uau! Porque eu nunca gostava daquelas terapias que tu ficava 2 anos, 3 anos lá e eu disse, meu Deus, mas nunca vou ter que parar de fazer terapia. E a É. hipnose, ela vai e resolve, não que você não possa voltar, mas assim, uma terapia é algo que resolve aquela situação, aquela dor, aquela, né? Ela te traz clareza para que você possa resolver, porque se eu não estou vendo, né, como é que eu vou resolver? Então, a partir do momento que eu vejo, né, eu consigo resolver. Gente, quero falar também que as inscrições do meu curso Maratonamente estão abertas, tá? É um curso voltado à inteligência emocional para trabalhar suas emoções. Lá dentro do curso a gente trabalha profundamente cada emoção, as causas dela, os sintomas dela, como olhar, como ressignificar, como olhar para suas crenças, como gerar coragem, confiança, né? Como olhar para os relacionamentos, né, com você, com a sua base, com pai e mãe, né? Nosso relacionamento com pai e mãe está muito ligado às nossas emoções e à maneira como a gente leva a nossa vida hoje. Então, tudo isso a gente trabalha lá dentro do curso. Vânia, você atende online também? Eu faço atendimentos online, presencial também, moro em Natal, Rio Grande do Norte. Eu quero Longe? aproveitar a oportunidade e mostrar, eu sou coautora desse livro da editora SAF, quem tiver interesse, Tempo de Evoluir, tu falou no coaching, isso aqui é um guia prático, além de ser teórico, ele é prático, porque ao final de cada capítulo ele te dá um direcionamento e uma atividade ali para você atingir o teu objetivo. É um livro maravilhoso. Mas eu não trabalho mais com coaching, agora minha frente é só hipnoterapia mesmo, porque como eu tenho um caso real que aconteceu comigo de cura, eu não consigo trabalhar com outra ferramenta, a não ser com ela. Então, Quando a gente hoje a vê, minha não tem mais atenção como desver, né? não tem como, mas eu vejo uma pessoa passando por uma dor, eu vou lá e tento ajudar, porque eu sei que eu tenho essa ferramenta maravilhosa na minha mão e eu não posso guardar ela comigo, eu quero transformar a vida das pessoas. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu deixo meu Instagram aberto para quem quiser me seguir lá, conhecer um pouquinho mais da minha história. Pode, né? Fiquem à vontade, serão muito bem-vindos. E é isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para todos. A Vânia deixou um vídeo lá, né? Foi hoje que tu postou, Vânia? Foi. Ah, tá. Então vão lá no Instagram dela, já vê o vídeo. Eu também já vou lá, que eu não vi esse teu vídeo de hoje. E eu quero um livro dessa tua história, né? Eu sei que tu é escritora, né? Já É, a hora que tu lançar o livro contando essa tua história, porque aqui a gente fala numa live em 1 hora, mas eu imagino num livro quantos detalhes não tem, né? Quanta, né? Colocando toda essa tua experiência aí, eu acredito que você já deve estar com esse livro aí no coração para escrever, sim, né? sim, é um projeto, sim. Sobre essa tua história. E, Vânia, obrigada, tá? Obrigada pela tua entrega, obrigada por vir aqui, né? Por contar essa história. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui devem ter se identificado em algumas partes, né? E é isso, né? A nossa história, né? Ela vem para curar outras pessoas também, né? Então, quando eu compartilho a minha história, né? Porque hoje não é de dor, né? Hoje, como tu falou no começo, tu fala que é de superação. Para mim, a minha história é de transformação. Eu tenho muito orgulho da minha história, né? E você também pode ter orgulho de contar a sua história, né? A partir do momento que você conseguir ressignificar, olhar para ela, né? E juntar todas as pecinhas do seu quebra-cabeça, né? Você não é um quebra-cabeça faltando peças, você é um quebra-cabeça inteiro. Então, talvez você só tem que juntar as pecinhas ali para realmente olhar para a sua história com amor, com superação, com transformação e com muito orgulho, né? Olhar para a sua história com esse amor e com essa verdade é o que faz você ser quem você é. E cada um que está aqui, a Vânia é única, eu sou única e cada um de vocês que estão aqui são únicos, né? E a sua história é o que faz você ser esse ser único, tá bom? Gente, gratidão. Beijo para todos, Vânia. Tem Amei. gente perguntando, Michelle, a minha página, meu Instagram é @VâniaFalque Oficial. Tá? Quem é daqui, eu vou postar agora a live, vou marcar a Vânia, qualquer coisa, clica lá, tá bom? Aí vocês tá nos meus stories também lá, o Instagram dela, é só seguir lá. É a Deus, já passo para ela. Beijo, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.